Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital, né? Já vou adiantando para você, meu querido aluno, minha querida aluna, hoje nós temos um ponto importante para nós darmos uma olhada aí. Nós vamos estudar um pouquinho a respeito de demografia, nós vamos dar uma olhada aprofundada nas chamadas teorias demográficas, né? Vai, quente, aproveita, chance disso aparecer na sua prova lá no final do ano que vem, é muito grande, né? Só localizando você, continuamos na nossa frente A aí, tá? Mais uma aprofundada nesses conceitos. Então, teorias demográficas, o que a gente sabe muito bem que hoje em dia nós temos 4 grandes teorias demográficas historicamente. Primeira das teorias demográficas que nós temos é a teoria demográfica malthusiana, século XVIII, Robert Thomas Malthus, lá da Inglaterra. Estava vendo que as mudanças fruto da Revolução Industrial estavam trazendo quase que diariamente mudanças no cotidiano, na cidade onde ele vivia, porque ele percebia que chegava todo santo dia lá levas e mais levas e mais levas de pessoas, fruto de um êxodo rural. A cidade não tinha a estrutura para absorver tudo isso, e daí acabava acontecendo o quê? Acabava acontecendo que tudo se desestruturou. O sujeito ficou desesperado, né? Por que o sujeito ficou desesperado? Se a coisa se continuar desse jeito, vai chegar um determinado momento que o caos estará generalizado, tá? Então ele foi lá e tratou justamente de escrever aí um tratado sobre o crescimento populacional, que ele resumiu assim, né? Se a população continuar desse jeito, o negócio vai quebrar. Por quê? Então é aquela velha lógica do Malthus. Segundo ele, a produção dos recursos necessários, como por exemplo os alimentos, cresce uma PA, uma progressão aritmética. 2, 4, 6, 8 e 10. E a o crescimento populacional, ele segue o quê? Uma PG. 2, 4, 8, 16 e 32. Então vai existir um grande descompasso aí. Ah, professor Rivaldo, eu já tentei isso aí diversas vezes. Sempre chega na hora da prova e eu confundo quem é PA e quem é PG. Agora você não vai confundir mais, meu querido, minha querida. Então, PA, produção de alimentos, né? PG, produção, fica com produção de gente aí que é só para você entender, certo? Então, lembrou disso, chegou no dia da tua prova, você não vai ter problema nenhum, né? O que o Malthus dizia? Ele só apontava o problema? Não, o livro dele ia um pouco mais além, tem uma solução, né? Ele era um pastor anglicano, extremamente conservador, e ele dizia assim, que primeiro existem problemas com a moralidade do povo, que eu nem vou dizer o que ele ia proibir que a moçada fizesse, né? E segundo, ele ainda apelava para o Estado, para o governo, para o rei. Gente, tem que criar leis, onde basicamente essas leis forcem as pessoas que não têm condições de ter filhos, que sejam proibidas de os ter, né? Então, um cara conservador, quer dizer que o rico poderia e o pobre não pode ter mais filho. Malthus não deu muito certo nas previsões deles por conta de quê? Por conta que chegou lá um determinado momento que ele não tinha dados o suficiente, ele foi mais ou menos no olhômetro. Somado a isso, ele não esperava que, por exemplo, guerras, catástrofes, doenças e assim por diante se dizimasse uma parte da humanidade. Ele não esperava que se descobrissem novas técnicas agrícolas, novas terras férteis, onde se aumentaria muito significativamente a produção, por exemplo, de alimentos. Mas por que se o cara foi um buraco na água, a gente ainda continua vendo, estudando ele? Porque ele foi o primeiro que chamou a atenção. E te digo, o povo lá do vestibular e do Enem gosta desse cidadão aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Daí mais recentemente no século XX, já que tinha naufragado a teoria malthusiana, surgiu a galera conhecida como neomalthusiana, né? Então esses neomalthusianos, eles trataram de fazer uma análise da realidade global. Agora eles já tinham mais dados para isso, né? E eles foram legais. Então se nós
fomos dar uma percebida nessa realidade, o que é que nós tínhamos ali, né? O mundo ele estava se estruturando mais ou menos da seguinte forma. Você tinha um conjunto de países ricos e um conjunto de países pobres. Nos países ricos, como nós bem sabemos, as natalidades elas já não eram natalidades tão grandes assim. Peço desculpa para você. E daí nós acabamos encontrando o quê? Nós encontramos aí que nos chamados países pouco desenvolvidos, em desenvolvimento, subdesenvolvidos, natalidade é gigantesca, um grande número de jovens. Então eles diziam, tá aí ó, o problema. Nessas elevadas natalidades, porque os jovens consomem uma quantidade muito grande de recursos. Se eles consomem uma quantidade muito grande de recursos, não sobram recursos para investir em infraestrutura que leve ao desenvolvimento econômico e ao desenvolvimento dessa população. Então o recado que eles vão dar para a gente é mais ou menos o seguinte, o que você tem que fazer? Você tem que diminuir essa natalidade. Como é que você diminui a natalidade? Através da proposta de políticas públicas de controle da natalidade. E diversos países adotaram aí nessas diversas formas. Mas atrás das políticas de forma muito geral, o que a gente acaba percebendo? Quando você, ou quando o Estado está investindo na política, ela até funciona. Deixou de investir, o problema surge. Em que sentido? Volta a crescer a natalidade, né? Daí nós temos o quê? Uma outra moçada que ela surgiu quase que com uma resposta ao neomalthusianismo, que ela ficou conhecida como escola reformista. Ou além dessa escola reformista, ela também por muitos é chamada de marxista, e você já vai entender por quê, se você souber quem é o Karl Marx, né? Então eles foram uma resposta, disseram, ó, pode parar com esse negócio aí, que você tem que controlar a natalidade dos países pobres, não é essa a solução, né? Os países ricos e desenvolvidos conseguiram controlar a sua natalidade por conta do quê? Porque eles atingiram um determinado desenvolvimento econômico e social. Quando nós temos esse desenvolvimento econômico e social, naturalmente existe uma tendência às famílias, às pessoas, ter uma quantidade menor de filhos e, logicamente, diminuição da natalidade. Por quê? Uma sociedade mais desenvolvida, ela tem um maior custo de vida, as pessoas têm mais acesso à saúde, à educação e logo a métodos contraceptivos. E a mulher também ela é inserida no mercado de trabalho, não é mais como acontece lá, que ela pode ter 10 filhos, né? Então, para você diminuir a natalidade desses países subdesenvolvidos, você tem que fazer o quê? Que eles tenham desenvolvimento econômico, né? Aumentar a qualidade de vida dessas pessoas, que dessa forma elas quase que naturalmente, e isso realmente ocorre, diminui aí a sua natalidade. Tranquilo? Então, marxista por quê? Só assim, vamos dividir melhor aí essa riqueza para resolver o problema de natalidade. Tudo bem? E agora, mais recentemente, aí no nosso século XXI, nós temos o surgimento de uma nova escola demográfica, que ela é chamada de teoria ecomalthusiana. O que seria essa nossa teoria ecomalthusiana aí? Teoria ecomalthusiana, ela não é nada mais, nada menos que uma teoria demográfica mais relacionada hoje em dia com essas questões de meio ambiente, uma preocupação ambiental. Então a gente sabe que existe hoje no mundo essa grande preocupação, o meio ambiente está reclamando, nós estamos consumindo uma quantidade muito grande de recursos naturais, certo? Então isso é uma realidade que nós temos no mundo de hoje. Então, existem diversas formas de explicar essa teoria aí, uma teoria que diz assim, principal razão, crescimento populacional. Se nós continuarmos tendo esse crescimento populacional nesse mesmo ritmo, vai chegar um determinado momento que nós encontramos o quê? Não vai mais suportar. Então, a tendência natural, todo o sistema vir por água abaixo. Essa escola recebe críticas pelo seguinte: hoje, qual é a população que mais cresce no mundo? É da população dos países pobres. Qual é o grupo de pessoas que tem mais impacto sobre o meio ambiente? É dos países ricos, devido ao seu elevado nível de consumo, né? Então, eles recebem muitas críticas,
por dizer o quê? Que o problema não está no crescimento populacional. O problema está no nível de consumo, na cultura consumista que surge aí em diversos desses países. Entendido? Difícil? Claro que não, né? E daí o que nós temos mais? Não existe prova de geografia também falando de população que não nos remeta à demografia. Tá aí ó, a galera do camelo, os nômades da Mongólia, né? Então, isso aqui já é uma prática, uma modalidade, um tipo de migração que nós temos aí, nomadismo. O que seria esse tal do nomadismo? O nômade é aquele cara que ele vive numa região de uma economia que não é muito desenvolvida, onde nós acabamos tendo o que muitas vezes? Eles vão viver do extrativismo, de uma pecuária e assim por diante, né? Então essa moçada faz o quê? Vai lá, viveu do extrativismo, se ocupa uma determinada região e vai extraindo, cada vez tem que ir para regiões mais longe, para ir caçar, para ir pescar ou coisa parecida. Chega um determinado momento, nos mudamos e vamos para lá, acompanhando muitas vezes aí até mesmo mudanças climáticas. Os nômades, principalmente no deserto, é muito comum nas bordas desses desertos eles acompanharem seus rebanhos atrás de pastagem e assim por diante. Não estou querendo dizer de forma nenhuma que é esse aqui, mas é o modelo mais clássico que nós temos, né? Existe também aquele que a gente estuda lá desde o jardim de infância, né? Chamado do famoso êxodo rural. Ah, essa eu lembro, né? População que sai do campo para a cidade, tranquilo. Por quê? Então, porque geralmente você tem uma modernização do campo, né? Um campo mais arcaico, vamos usar essa palavra, ele segura mais o homem no campo, certo? Utiliza-se de uma mão de obra familiar. Mas só que geralmente a qualidade de vida desse pessoal aí é uma qualidade de vida nada interessante. Eles vão buscar lá recursos na cidade. Podem buscar recursos na cidade por quê? Mecanizou-se o campo, processo de latifundização, a grande propriedade vai engolindo as pequenas ao redor e transformando em uma só. E vai expulsando esse povo para a cidade. Todo mundo sabe isso como funciona. Tomar cuidado com sempre aquela coisa, né? Essa população que chega do campo na cidade, o que ela encontra? Não é um ambiente hostil, mas é difícil dela se colocar, por exemplo, no mercado de trabalho, onde nós acabamos sendo o quê? Que não tem uma mão de obra qualificada para aquilo. Sempre vem aquela velha pergunta, né? Mas onde eles vão viver melhor? Na periferia, na favela da grande cidade ou lá no campo? A pessoa, lá no campo é melhor, né? Lá tem ar puro, água, ele planta, ele come. Vai nessa. Só que a hora que ele precisa de um médico, ele tem que se deslocar quilômetros. O filho dele não tem acesso à escola. Então, devido a ele estar mais próximo à estrutura urbana, sempre a qualidade de vida, e não sou eu isso que estou dizendo, são números, é muito superior mesmo na periferia das grandes cidades aí, certo? Então é esse êxodo rural e você tem que tomar cuidado. Outra migração que ela vem chamando muita atenção aí, principalmente nos vestibulares, é uma migração que ela é chamada de migração pendular ou migração diária. Que consiste essa migração pendular ou uma migração diária? É basicamente aquele tipo de migração que vai acontecer dentro das grandes regiões metropolitanas ou mesmo das grandes metrópoles, né? Então a gente sabe, por exemplo, que uma metrópole ela tem o centro dela, que é a chamada cidade-mãe. Ali na cidade-mãe, acaba ocorrendo o quê? Você tem os melhores equipamentos urbanos, saúde, educação, transporte e assim vai. E nessa cidade-mãe também que nós acabamos encontrando a presença do quê? A presença justamente aí dos melhores empregos. É lá que nós encontramos os melhores salários. Só que aí existe um probleminha. Qual é esse probleminha? Esse probleminha está diretamente relacionado que as pessoas viverem nessa cidade-mãe, esses trabalhadores principalmente, é difícil. Pelo custo imobiliário do imóvel. Comprar um imóvel, impossível. Alugar cá. Então o que as pessoas acabam fazendo, por assim dizer? Elas vão morar na periferia dessas grandes cidades. Às vezes lá no outro município. Porque lá é mais barato de se viver o aluguel, até mesmo ele adquirir aí uma casa, alguma coisa assim para ele.
E o que ele faz diariamente? Ele se desloca, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, como se fosse mesmo isso que nós conhecemos aí como uma migração pendular ou uma migração diária da população. Existe uma diversidade muito grande de outros tipos, né? Mas nós vamos ficar hoje por aqui, que essas são aí aquelas que mais tendem a aparecer nos nossos vestibulares, Enem e assim por diante. Beleza? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.